100.000 pessoas já viram em uma semana a maior raridade da natureza humana. Um homem normal. Entrem para ver, único do mundo, conseguido com exclusividade pelo Boqueirão, numa mostra de que tudo fazemos para servir nossa distinta clientela. As filas se estendiam, saíam do Boqueirão, como nos bons dias quando todos vinham ver o canibal. Traziam banquetas, camas, almofadas, garrafas térmicas, sanduíches. Compravam fotografias, estatuetinhas, medalhas que tocavam no homem normal. Era um desfile como se fosse para beijar os pés do Senhor morto, na Semana Santa. No ar mais um Quixotado, o seu programa de literatura, trazendo hoje Zero, do nosso querido Inácio e Lola Brandão. Essa edição aqui é a edição comemorativa de 35 anos. A capa tem um furo, simbolizando o número 0. Infelizmente a minha levou uma queda, aí acabou soltando aqui uma parte. Essa é a capa da publicação original, já que esse romance foi publicado primeiramente na Itália, pela Feltrinelli em 1974, depois de ser recusado por vários editores aqui no Brasil. E só depois disso ela foi publicada aqui, já no ano seguinte, e em 1976 a censura proibiu a sua circulação. E tem uma entrevista interessante do Inácio Brandão em que ele diz que encontrou alguns jovens que tinham pego uma dessas edições que tinham sido publicadas e que não tinham sido recolhidas pelo governo ainda, e dividiram, datilografaram para poder distribuir cópias. Então é um livro que tem a importância histórica, né? Além de ser uma obra fenomenal. E nessa edição aqui ele vai trazer várias capas de edições mundo afora, né? Edição portuguesa, italiana, alemã. É um livro que circulou muito no mundo todo. Essa edição aqui também traz um longo ensaio sobre a história da criação do livro, sobre a forma como o Inácio Brandão o imaginou e como foi a sua publicação, a repercussão. O livro é publicado na Itália pela editora Feltrinelli. O Feltrinelli, que criou essa editora, foi o responsável por levar o Dr. Zhivago para a Itália. Então, é uma editora que publica aí 2 romances importantíssimos no século XX, denunciando respectivos regimes ditatoriais. E o tradutor dessa edição italiana é ninguém mais, ninguém menos que o Antônio Tabucchi, um escritoraço aí, um grande escritor e apaixonado pela língua portuguesa. Se vocês não leram ainda o Tabucchi, leiam urgentemente, que é bom demais. Depois da censura, o manifesto de vários escritores e artistas, né, um abaixo-assinado, que levaram para o Ministério da Justiça pedindo que a censura acabasse. E é um livro que usa um método chamado método de colagem. É um método que o Raimundo Carreiro fala muito, né, nas suas oficinas de produção literária. O Inácio Brandão, que nasceu no dia 31 de julho de 1936, está aí com 84 anos e ainda muito ativo, né, recebeu o Prêmio Intelectual do Ano há 2 anos. Um cara que continua produzindo muito e também entrou na Academia Brasileira de Letras recentemente. E ele criou esse livro aqui a partir da censura do jornal em que ele trabalhava. Ele passou 10 anos juntando as matérias que tinham sido censuradas, colocando na gaveta, e depois ele levou para casa. E uma visita de uma amiga o despertou para essa possível publicação. Ela viu esse material, perguntou se era lixo, e quando ele disse que eram as matérias censuradas, ela pediu para ler. Então ela foi lendo e ela disse: rapaz, isso aqui dava um romance, dava não. E ele então senta para escrever esse romance, ele já é próximo dos 40 anos de idade. É um romance de uma época, é uma bomba, né? Uma bomba. Ele diz que não conseguiria lutar, né, na luta armada, então a forma dele de lançar uma bomba contra o regime foi esse livro. E esse livro é uma bomba que explode no colo de todo mundo, inclusive de nós leitores, quando ousamos fazer a sua leitura, né? É um livro de hiperrealidade, então quando ele está explodindo a sociedade da época, ele continua reverberando, né? As ondas de choque dessa explosão continuam até a atualidade. Porque ele fala de uma realidade que a gente ainda está vivendo, que é a realidade das pessoas que perderam o amor à própria vida e, por isso mesmo, também o amor à vida do próximo.
Então a gente vai ver nesse livro muitas cenas de sexo sem amor, cenas de sexo violento, e ele não poupa nenhuma palavra. Ele vai falar também sobre violência doméstica, sobre brigas de casal, e depois vai cada vez aprofundando mais essa violência, né? A violência vai passando do interior do domicílio para a vivência na sociedade. Os principais personagens são José e Rosa, um casal, e G, um tipo de Che brasileiro envolvido com a luta armada. José e Rosa se relacionam, se casam e então começam a viver uma vida de desprezo um pelo outro, né, de desdém um pelo outro, que parece resolver apenas através do sexo, né? Existem muitos casais assim e cada vez mais eles se tornam violentos um com o outro. E então, para satisfazer um desejo de Rosa, né, de comprar uma casa, o José começa a procurar outros meios de ganhar dinheiro. Existe um circo de horror, né, no qual ele entra e depois então ele passa a luta violenta, não uma luta armada contra o sistema, mas uma violência para ganhar dinheiro primeiramente e depois a violência pela violência, pelo prazer grotesco, né, da morte, né, de matar. E é um livro então que vai mostrar esse lado de pessoas numa sociedade extremamente controladora que acabam se descontrolando, né, entrando num vórtice de violência cada vez maior, como uma forma de tentar lutar internamente contra as restrições sociais, políticas e econômicas. E por outro, então, ele vai ser cooptado por G para a luta armada. E existe muita referência a outras obras. Uma vez eu conversando com o Loyola, ele me disse que não tinha lido o Ulisses, do James Joyce, mas eu vejo muitos paralelos entre as duas obras. Talvez seja uma coincidência, mas existe muito essa coisa do exercício com a linguagem. Ele, em vários momentos, vai usar muitas onomatopeias, vai cortar os radicais das palavras, brincar com as palavras, brincar com os sons. E também as referências cruzadas. Tem um episódio, por exemplo, em que os militares, né, do regime estão procurando o filho de G e ele faz uma descrição como o massacre dos inocentes, né, que está ali no início dos evangelhos. Em outras passagens também ele vai falar sobre uma prisão de José, do mesmo jeito que é descrito no evangelho a prisão de Jesus, né? Inclusive um dos companheiros de José corta a orelha de um dos militares que vem prendê-lo e o José então pede para que ele pare com isso, né? Porque era o destino dele que assim acontecesse. E durante o suplício de um dos personagens, que eu não vou revelar qual, para que vocês mantenham interesse na leitura, ele vai usar a mesma frase de Jesus, né? O Eli, Eli, lama sabachthani, só que ao invés de Eli ele vai colocar Elwa, uma referência clara aos Estados Unidos. E além dessas referências bíblicas e muitas outras, ele também vai fazer referências ao cinema, vai fazer referências à mitologia grega, vai falar sobre o labirinto, sobre Dédalus. E além dessas referências à literatura, às artes, ele vai trazer quadrinhas que ele encontrava nos banheiros, né? Essas quadrinhas que o pessoal escreve em portas de banheiro público, vai trazer propagandas. É engraçado que quando tem um capítulo em que ele vai trazer as propagandas, ele coloca o nome bombardeio, né? E realmente a gente recebe um bombardeio cada vez maior de comerciais, né? De propagandas. Então Loyola apresenta também essa violência simbólica, nessa invasão do espaço, né? Da privacidade da pessoa. Em todo lugar que você está, alguém está tentando te vender alguma coisa. Então é um romance fenomenal, um romance que começa difícil, pelo menos para mim começou. Então não é aqueles livros que vão te arrebatar nas primeiras páginas. Provavelmente você vai sentir alguma dificuldade nas primeiras páginas, você não vai entender muito bem qual é o propósito dele, o que é que ele está objetivando fazer com aquilo ali. E, pelo menos comigo, as primeiras 60 páginas, 80 páginas foram assim. Eu estava gostando de algumas coisas, mas, no geral, não estava gostando do livro. Mas depois ele começa a fechar e você começa a perceber a grandiosidade da obra. É uma obra que, quando termina, você percebe que tudo dentro da obra faz sentido, embora ela tente justamente mostrar uma realidade que não faz sentido algum. E é por isso também que ela é uma obra tão importante, é uma obra que
além das inovações estéticas, além da sua estrutura, né, que começa caótica e depois você percebe que existe uma ordem intrínseca, né, à semelhança do nosso universo, e ele não cai na armadilha da tese sociológica ou na armadilha do vanguardismo de falar muito sem falar de nada. Ele fala de muita coisa aqui. E é um livro que coloca uma lente de um microscópio para a gente poder ver expandida essa realidade grotesca. É como se a gente estivesse realmente vendo aqueles micróbios absurdos, aqueles vírus absurdos numa lente. E é justamente essa a grande sacada do Loyola. Ao invés de muitos romancistas que têm uma boa ideia e acabam se perdendo na análise sociológica ou na metalinguagem, ele realiza um romance justamente porque ele trata dos personagens. São esses personagens que vão ter um destaque, né, que vão aparecer para o leitor, e através deles é que você tem uma ideia do ambiente em que eles estão colocados. Ao invés de alguns escritores que parecem mais colocar um telescópio para ver uma sociedade como um todo em outro planeta e que acaba perdendo a essência do que é a literatura. O Loyola realiza uma grande obra. Dentro da trilogia distópica do Loyola, eu ainda prefiro o Não Verás País Nenhum, que logo vou estar resenhando aqui também para vocês. Vou fazer uma releitura para trazer aqui, e que é uma obra profética. Enquanto o Zero fala sobre uma época que infelizmente ainda reverbera em nosso tempo, o Não Verás País Nenhum é um livro que foi falado sobre como seria o futuro. Infelizmente estamos nos aproximando cada vez mais no futuro previsto pelo Loyola. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. Se se interessou pelo livro, você pode comprar pelo link que eu vou colocar aqui na descrição. E eu espero vocês no próximo Quixotada. Até lá!